Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao último webinar acadêmico aqui da OpenCAD desse ano. Eu sou o Pedro Henrique, sou estagiário aqui da OpenCAD, do setor de marketing, e hoje a gente vai fazer nosso último webinar acadêmico. Quem vai fazer a nossa palestra é o Leandro Muniz, nosso engenheiro de aplicação aqui da OpenCAD. Sobre nossas gravações, elas logo logo serão disponibilizadas, em até 2 dias úteis elas são disponibilizadas. É, Vocês ganham certificados de participação, então logo após eu já vou mandar os certificados para vocês pelo e-mail que vocês se inscreveram. Prestem bastante atenção, se sintam à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tenham durante o webinar e aproveitem. Tenham uma excelente apresentação e agora eu passo a palavra para você, Leandro. Obrigado, Pedro. Obrigado pela introdução. Deixa eu só ajeitar aqui o meu fone, que está escutando aqui melhor. Como o Pedro disse, hoje vai ser o último webinar acadêmico, né, do ano. Agora só ano que vem, agenda do ano que vem. Espero que vocês aproveitem bastante, né, as informações que serão passadas aqui. Falaremos um pouco desta área de processamento de sinais com o MATLAB, né, o que ele tem a oferecer, né, quais são as ferramentas, quais são algumas aplicações. Inclusive, a demo hoje vai ser muito legal, porque é uma demo referente à análise de vibrações, né, em máquinas. Então, principalmente, entra naquele tópico de manutenção preditiva, né? Então, espero que vocês aproveitem. Tá o Pedro aqui para tirar nossas dúvidas, tá o João também aqui me auxiliando na parte de suporte. Então, vamos começar aqui. Eu vou fechar só a câmera, depois, ao final, eu abro novamente, só para melhorar aqui a transmissão, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui direto para a primeiro slide, né, que é um pouco da família de produtos do MATLAB e onde que nós estaremos situados hoje aqui neste mapa, né, de aplicações. Então, como vocês veem, o Simulink e o MATLAB, eles têm algumas aplicações em comuns, né? Então, são esses blocos que estão na cor cinza, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a parte de sistemas de controle, de processamento de imagens, de finanças, geração de códigos. Então, esses blocos que estão no tom cinza são áreas de aplicações em comum, tanto para o ambiente MATLAB quanto para o Simulink, né? Como vocês sabem, o que difere cada um. O Simulink eu trabalho com manipulando blocos, né, diagrama de blocos, e no MATLAB eu já trabalho com linhas de código, né, programação. Tá? Então, essa é a diferença básica entre estes dois ambientes. E aqui nós estamos vendo, nesta área maior aqui, em laranja, são aquelas ferramentas só aplicáveis com o Simulink. Então, aqui nós temos desde a parte de modelagem de ponto fixo, né? Ou seja, quando a gente trabalha com códigos, modelagem de eventos, aqui a gente utiliza bastante a ferramenta Sim Events, né? Inclusive já teve webinars a respeito, modelagem física, a parte de testes em tempos reais, né? Utilizando o RIO, Hardware in the Loop, enfim, toda essa área aqui em laranja, no tom laranja, é o que está apenas no ambiente Simulink, e aqui embaixo, a área em azul é o que nós temos para o ambiente, né, em MATLAB. Então, aqui, a parte de banco de dados, a parte de análise de dados, seja matemáticos, estatísticos, emprego também de otimização nesses dados. Então, são algumas das aplicações divididas por software, né, MATLAB e Simulink. Então, antes de a gente chegar na demos, vamos ver aqui algumas aplicações, né, que o MATLAB tem para o campo de processamento de sinais. Então, aqui o primeiro
São alguns aplicativos e funções já prontas, destinadas ao pré-processamento de sinais, né? Medições, análise espectral, quem trabalha muito com espectros, né? Análise de espectros, eu já tenho aplicativos, eu tenho também funções dentro do MATLAB, mais especificamente na Signal Processing Toolbox, que acho que é a ferramenta aí principal quando o assunto é processamento de sinais. E além desses recursos, tá? Essa visualização, né? Essa processamento de sinais, eles podem ser em diferentes domínios, né? Então, pode ser no domínio de tempo, de frequência, de tempo-frequência. Então, tem uma série de recursos aqui que são aplicáveis quando o assunto é processamento de sinais, né? Então, nós veremos aqui um pouquinho, alguns deles mais para frente, durante a demo. Aqui, esse segundo slide é um recurso muito aplicado com o MATLAB, que é o projeto de filtros digitais, né? Então, aqui eu tenho algoritmos e aplicativos já prontos no desenvolvimento destes filtros, né? Desde filtros simples, né, básicos, até aqueles mais avançados, como os que possuem múltiplas camadas, os filtros adaptativos. Então, também tem recursos no MATLAB aplicáveis, né, a quem trabalha muito com projeto de filtros, tá? Uma possibilidade aqui que a gente consegue aplicar com esses filtros é depois gerar códigos, né, VHDL, desses filtros e fazer a implementação em FPGAs e ASICs também. Tá? Então, é um outro recurso, né, quando envolve projeto de filtros digitais. E eu posso também implementar junto, nesse projeto, um banco, né, de filtros baseados em Wavelet. Então, tem lá as aplicações de Wavelet Toolbox no MATLAB, e então a gente consegue colocar, né, esses três campos, esses três recursos, geração de código, análise de Wavelet e o projeto de filtros, em um ambiente só, né, tudo para auxiliar aqui o usuário. Depois nós temos, como eu disse aqui no slide anterior, a parte de geração de códigos, né? Quando envolve projeto de sistemas de processamento de sinais. Então, eu tenho facilidades também com as ferramentas, né, chamada coders do MATLAB, tá? Que são esses códigos, né? Geração de código embarcado, ou seja, pode ser tanto o C, o C++, o HDL, né? Tudo para a gente, do usuário, conseguir implementar, né, em processadores, programar FPGAs, projetar ASICs. Então, tem uma série de recursos dentro do MATLAB, e essa é a grande diferença do MATLAB, né, para outros softwares. Aqui eu trabalho tudo desde o início até o fim do projeto, eu utilizo apenas um ambiente, né? Então, aqui, vamos pegar o exemplo dos filtros dos projetos. Então, desde a concepção, da análise de resultados, do fazer o projeto do meu filtro, até a geração de código, relacionado àquele projeto, eu faço tudo dentro do MATLAB. Eu não preciso, né, de uma ferramenta adicional ou trabalhar com vários programas, vários softwares. Aqui também um recurso muito utilizado atualmente com o MATLAB, a área de Machine Learning e Deep Learning, aplicado em processamento de sinais. Então, por exemplo, uma aplicação muito aqui utilizada hoje em dia é o reconhecimento de fala, né, de sons. Então, tudo isso gira em torno de algoritmos envolvendo Machine Learning, Deep Learning e também algoritmos envolvendo processamento de sinais. Tá? Então, eu posso implementar nessas duas áreas, né, a área de inteligência artificial com a área de processamento de sinais, e realizar aplicações, né, como esta que eu citei aqui para vocês. Tá? Aqui algumas das ferramentas, né, destinadas ao processamento de sinais. Então, a Signal Processing Toolbox, que é a ferramenta que nós veremos aqui hoje. Depois nós temos a Wavelet Toolbox, né, a DSP System Toolbox, que é bastante utilizada também, principalmente que envolve aqui projeto, né, de sistemas digitais.
a Audio Toolbox, tá? Relativamente uma ferramenta nova, e a Phase Array System Toolbox, tá? São as 5 principais ferramentas. Lógico, né? Mais uma vez, se eu, por exemplo, implementar no meu projeto geração de código, aqui nesse pool de ferramentas irão entrar as ferramentas de códigos do MATLAB, do Simulink. Se, por exemplo, eu aplicar, além da geração de código, trabalhar com inteligência artificial, logicamente, entrará aqui nesse pool de ferramentas as toolboxes destinadas à inteligência artificial. Tá? Então, aqui são as 5 principais, porém, eu consigo inserir, né, neste contexto outras ferramentas também. Bom, mais essa introdução, tá? Antes de a gente partir aqui para a demo, depois a gente foca um pouquinho na área de cases. A demo é essa daqui, tá? Eu já executei a demo MATLAB. Na verdade, é uma análise de vibrações de uma caixa de engrenagens, tá? Pode ser, por exemplo, uma caixa de câmbio, né, de um automóvel. É uma demo um pouco extensa, mas ela é bem interessante, principalmente por envolver, né, aplicações como manutenção preditiva, né, que hoje é muito importante para as indústrias não pararem suas linhas de produção, né, não pararem os seus funcionários, vamos dizer assim, né, para estar fazendo a manutenção, né, de suas máquinas, tá? Então aqui eu desenvolvi no Live Editor. Aqui estão os tópicos que veremos aqui hoje. Eu vou passar tópico por tópico. Tem muito conceito aqui, muito texto, tá? Porém, eu deixarei disponível no final do webinar o link desta demo, tá? Para quem quiser se aprofundar mais, quem quiser dar uma olhadinha com mais calma, tá? Mas vou procurar aqui pegar os pontos principais, tá? Então, o índice aqui que nós veremos, então, a introdução, né, do cenário que nós estamos montando, referente à caixa de engrenagens. Depois lógico, todos esses tópicos aqui vão utilizar funções MATLAB, né, destinadas à análise de sinais. O segundo tópico, gerar impactos de alta frequência causados por falha local em um dente, né, da coroa aqui da minha engrenagem. Então, aqui eu vou implementar uma vibração representando uma falha, tá, nesta coroa aqui, ok? Depois nós vamos trabalhar já com a parte de espectros de potência dos sinais. Quando eu falo sinais, aqui nós teremos alguns característicos vindo aqui dos eixos, né? Esse eixo aqui, na verdade, é o de saída, que corresponde à minha coroa. Eu tenho um outro eixo aqui de entrada, né, que corresponde ao pinhão aqui utilizado, né, nesta caixa aqui de engrenagens, ok? Depois nós vamos aplicar aqui a média temporal síncrona, né, que é um recurso aqui do Signal Processing Toolbox, né? Mais uma vez, visualizaremos aqui os espectros de potência dos sinais das médias temporais calculadas no item anterior. Depois, já próximo ao fim aqui da demo, nós iremos inserir falha no pinhão aqui da minha caixa de engrenagem, tá? Então, como se eu não me engano, acho que é um dente aqui quebrado que vai causar ruído, tá? A gente vai fazer essa simulação também. Depois nós iremos verificar, né? Modelar aqui uma falha no rolamento, tá? Que é este item aqui, que tem o A1, né? Na verdade, um acelerômetro que está aqui medindo aqui os sinais vindos do rolamento, conclusões e referências, tá? Então, vamos começar aqui com a introdução. Como eu disse, analisar sinais de vibração em uma caixa de engrenagem que é composta. Eu vou procurar falar junto aqui e apontando, né, onde que estão os itens, tá? Então, essa caixa de engrenagens que vocês estão vendo aqui na ilustração, ela é composta por engrenagens, né, que eu chamei aqui de gear, tá? Nós temos também, aliás, são duas engrenagens, né, a coroa e o pinhão. Depois nós temos os eixos, que são estes daqui, tá? O eixo de saída e o eixo de entrada. Logicamente, aqui o corte da engrenagem está numa versão transversal, né?
são essas duas engrenagens aqui, os eixos e os rolamentos, tá? Então, os rolamentos aqui estão ao centro das engrenagens. Tá? É aqui que nós iremos colocar também falhas. Aí aqui a demo está dizendo assim, né, que iremos utilizar duas técnicas, né, que são bastante utilizadas em manutenção preditiva, no caso aqui da nossa caixa de engrenagem. Então, a primeira técnica é a média temporal síncrona e a segunda é o espectro de envelope da vibração. Tá? São as duas técnicas que estão aqui como funções MATLAB que vai auxiliar a gente nesta demo a verificar onde que está as falhas nesse sistema de engrenagens. Então aqui é o segundo item, né? Serão gerados e analisados dados referentes às vibrações das caixas de engrenagens quando um dos seus eixos rotacionam em uma velocidade, aliás, um dos seus eixos não, né? Os dois eixos rotacionam em uma velocidade fixa, né? Então, o eixo aqui de entrada e o eixo de saída rotacionam em uma velocidade fixa. Aquela primeira técnica que eu falei para vocês, né, referente à média temporal, ela será aplicada para isolar os componentes, né, as componentes de vibração, né, do ruído lá da vibração, associado a qualquer eixo ou engrenagem específica. No nosso caso, essa técnica, tá, da média temporal vai ser aplicada no eixo aqui da gear, né, da coroa. Tá? Na verdade, é aqui que vai apresentar a falha, né? Um dente aqui dessa engrenagem apresentará uma trinca. E aí a outra técnica, né, que é o espectro do envelope, já vai ser utilizada para identificar falhas nos rolamentos, tá? Que são esses daqui, que causam impactos de alta frequência. Tá? Então, vai ser um segundo momento, depois que nós constatarmos, né, as falhas aqui nos dentes, né, ou aquele ruído, aquela vibração, nós iremos constatar também a vibração aqui no rolamento, tanto da gear, né, quanto do pinhão também, tá? Da coroa e do pinhão. Bom, então ainda aqui na introdução, a caixa de engrenagem é composta por um pinhão de 13 dentes, que é o menorzinho aqui, tá? Este daqui, e por uma coroa com 35 dentes, que é este daqui, tá? Essa coroa aqui. O pinhão está acoplado a um eixo de entrada, que é o eixo aqui que vocês estão vendo, onde eu estou passando o mouse, que por sua vez está conectado a um motor principal. Né? Então imagina que aqui na entrada ele está sendo ligado, né? Ele está acionando um motor principal. Tá? A coroa está conectada a um eixo de saída, a coroa aqui que é a engrenagem maior, tá? Um eixo de saída, e esses dois eixos estão apoiados por rolamentos localizados na caixa de engrenagem. Tá? Então, aqui está os rolamentos, né, que apoiam os eixos, ok? Aqui está o corte aqui da outra vista aqui lateral desses eixos também, tá? Eles estão aqui, ó. O que mais nós temos aqui no sistema? Dois acelerômetros, o A1 e o A2. O A1 está aqui e o A2 está aqui, que são colocados no rolamento, o A1, né, no rolamento, e o A2 na carcaça, né, da caixa aqui de engrenagem, e ambos operam com uma taxa de 20 kHz. Tá? Então, esses dados aqui que eu estou mencionando aqui, citando para vocês, os dados que irão aparecer aqui já em código MATLAB. Tá? Então, antes de a gente chegar lá, vamos verificar mais alguns dados aqui. O primeiro, a taxa, né, do peão, que é de 22,5 Hz, né, a rotação, ou 1.350 RPM, tá, que é esse do peão aqui, o menorzinho, a engrenagem menor, e a velocidade de rotação da coroa e do eixo de saída é. Então, aqui eu tenho uma fórmula, tá? Como eu tenho já aqui nessa fórmula o número de dentes do pinhão, o número de dentes da coroa principal, tá? Mais o número, a taxa, aliás, a frequência do pinhão, que é essa daqui, logo eu consigo achar a velocidade da rotação.
Então, de posse destes dados aqui que eu mencionei, né, mais dessa fórmula, eu consigo já construir as primeiras linhas aqui do meu código. Então, olha só, tem a taxa de amostragem, que estava lá em cima, né? Os dois números, quantidade de dentes, tanto do pinhão quanto da coroa, tá? Eu já coloquei aqui no MATLAB. Depois a frequência do pinhão, tá? Que eu coloquei aqui a 22,5 Hz. A frequência da coroa, tá? E do eixo de saída é o que nós iremos achar através desta fórmula aqui. E por fim, aqui embaixo, eu já estou representando essa fórmula também, né? Aqui em linhas de código do MATLAB. Tá? Aliás, essa fórmula, como eu disse, vai verificar a frequência na coroa do pinhão, nós já temos. E aqui, por fim, eu falo também, né, da frequência de engrenamento, né, ou Gear Mesh Frequency, ou GMF. Na verdade, ela é a taxa que representa o momento que os dentes, tanto da coroa quanto do pinhão, se engatam, né? Que é esse momento aqui, né, que eu tenho contato entre os dentes, tanto do pinhão quanto da coroa, tá? Então, vamos chamar aqui para ficar mais fácil, só de GMF, né? Aí a gente já sabe que esta sigla refere-se à frequência de engrenamento nosso aqui do sistema. Aqui tem até um termo legal, né? O par engrenado, quando forma o par engrenado, eu teria essa frequência de engrenamento. Esse parzinho aqui, né? O contato dos dentes do pinhão com a coroa. Então, aqui eu coloquei também essa frequência, a GMF, né? Através dessa fórmula, eu consigo localizá-la, que ela está escrita em MATLAB. Eu já executei meu código, tá? Para ficar mais rápido. Então, aqui nós já declaramos todas essas variáveis. Deixa eu mostrar aqui para vocês como fica no ambiente principal, né? Na workspace do MATLAB, tá? Então, elas já estão declaradas aqui, tá? Bom, então colocamos os dados do meu sistema, né, os dados da coroa, do pinhão, colocamos as fórmulas necessárias aqui para localizar as frequências. Agora, qual é o segundo passo aqui? Vamos girar, deixa eu ver aqui. Vamos gerar formas, né, de ondas que vão representar as vibrações, né, no pinhão, na coroa e nessa frequência de GMF, né, do par engrenado. E o tempo de amostra aqui que eu coloquei na demo é de 20 segundos, né, para ele estar fazendo essa análise. Tá? Pessoal, qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Fique à vontade. Tem um chat aqui, o João e o Pedro estão ajudando aqui com as perguntas, com as dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Bom, definimos os parâmetros, vamos agora colocar aqui, né, o sinal de vibração, referente à vibração. Então, aqui também eu coloquei uma observação importante, né? Que a forma de onda da frequência de engrenamento, ou seja, do par engrenado, é responsável pela transmissão da carga. Lógico, né? Porque quando eu tenho par engrenado, né, onde que eu teria a maior amplitude de vibração vai ser justamente neste momento, né, em que as engrenagens estão em contato de uma com a outra, né? É aqui que eu terei, né, a transmissão da carga, a força mesmo aplicada, né, para fazer com que, vamos colocar aqui que este exemplo é uma caixa de engrenagem de automóvel, né, para com que haja transmissão, né, do motor para as rodas, tá? Então, logicamente, neste ponto, né, de frequência chamada da GMF, né, do par engrenado, é onde eu terei a maior amplitude de vibração do meu sinal. Outra observação importante, o acelerômetro A2, vamos verificar aqui qual que é o A2, é o que está na carcaça aqui do meu sistema, né? O A2 aqui, ó. Então, vamos voltar aqui. O acelerômetro A2 registra as vibrações dos dois eixos e da GMF. Então, ele está registrando vibração do eixo de saída, do eixo de entrada e da frequência aqui GMF. Tá? Então, ele
Ele está a cargo de realizar estas tarefas. Para esse exemplo, as contribuições para os sinais de vibrações oriundas das componentes que compõem o rolamento, registrados por A2, serão considerados desprezíveis. Vamos pegar realmente o que interessa, que é as vibrações dos dois eixos e do par engrenado entre o pinhão e a coroa principal do sistema. Então, agora, o que queremos fazer aqui, né? O próximo passo aqui nas linhas de códigos. Plotar o gráfico correspondente ao sinal de vibração sem ruído, ou seja, como se fosse a caixa de engrenagem em condições ideais de funcionamento, né? Sem ruído algum, tá? Então, aqui o que eu fiz? A primeira linha eu coloquei o tempo de análise das vibrações, né? Que eu coloquei como 20 segundos, está aqui. Depois, as duas formas de onda, tanto do pinhão quanto da coroa. Tá? Nota que eu estou colocando aqui já essas variáveis que serão declaradas no workspace do MATLAB, né? Inclusive com as respectivas fórmulas. Tá? A terceira forma de onda gerada aqui que eu pedi, né? Que é a forma de onda do par engrenado, que está aqui. Tá? Eu chamei de VMesh. E, por fim, nós iremos plotar aqui todos estes sinais, todas essas formas de onda no MATLAB, que vai dar este resultado aqui. Tá? Então, esse daqui é o sinal gerado pelo meu sistema. Tá? Aceleração, né, por tempo, peguei aquele tempo de amostragem, então aqui está. Tá? Notem que no gráfico eu coloquei, né, como vocês sabem, os gráficos do MATLAB eles têm uma infinidade, né, muitas funções de personalização. Então, eu coloquei aqui nomes no eixo X e no eixo Y, tá? Aqui, então, aceleração Y, o X eu coloquei tempo em segundos, coloquei a grid, né, que na verdade são estas grades aqui, para auxiliar na leitura dos meus sinais, e coloquei também a legenda aqui em cima. Tá? Então, este é o sinal de vibração gerado pelo meu sistema, sinal que vem da onde? Vamos mais uma vez aqui na nossa figura. Ó. Sinais de vibração que vêm do pinhão, da coroa e desta transmissão de carga aqui quando acontece o par engrenado entre a coroa e o pinhão. Tá? Esse eixo aqui, né? Notem que o A2 está até aqui já no eixo aqui do par engrenado, justamente para fazer esta análise. Então, vamos ao terceiro item. Notem que eu dividi aqui o documento, né, o Live Editor, em sessões. Né? Então, a primeira sessão, a segunda já foi, e a terceira. Só recapitulando, né, como é muito conceito aqui, o que nós fizemos até agora. Então, primeiro, definimos o sistema, né, as características, as frequências, o número das engrenagens, tanto do pinhão quanto da coroa, né, a frequência de engrenamento, ou seja, do par engrenado. Depois, aplicamos aqui as formas de onda referente ao pinhão, à coroa e ao par engrenado, né, a vibração deles. Tá? Então, aplicamos aqui no sistema. Daí que foi gerado o gráfico aqui para a gente. Agora, o terceiro item, vamos calcular os impactos, né, de alta frequência causados por uma falha, um defeito no dente da coroa, tá? Que a coroa aqui é a engrenagem maior. Então, olha só. Suponha que um dos 35 dentes da coroa esteja com uma falha, como, por exemplo, um estalo devido a uma quebra ou uma trinca. Aqui na ilustração, né, a gente até colocou uma trinca aqui, né, uma quebra aqui em um dos dentes, tá? Isso resultará, na verdade, esta falha resultará em um impacto de alta frequência que ocorrerá a cada rotação da coroa, né? Toda vez que ela for girar e acontecer esse par engrenado do dente com defeito, né, da coroa com o dente do pinhão, vai ter um estalo, né, a cada rotação, tá? Então, olha só aqui, ó.
Lógico, esse estalo vai gerar aqui um impacto no sinal do meu sistema, né, que eu chamo de impacto de alta frequência. Né? Então, continuando aqui, este impacto tem uma duração menor do que o tempo correspondente ao par engrenado. Logicamente, né, como eu estou aqui com um sistema onde apresenta um dente quebrado, né, logicamente o sinal aqui, né, o ruído vai ser menor do que o ruído quando acontece o par engrenado já com o dente, vamos dizer assim, né, o dente da coroa em perfeitas condições, em contato com o dente do pinhão também em perfeitas soluções. Então, o ruído aqui, quando eu tenho esse estalo, aí ele tem uma duração menor. Uma quebra ou trinca na superfície do dente gerará oscilações de alta frequência, né, como vimos aqui em cima, ao longo das rotações, né, ao longo do impacto. Uma observação importante, a frequência do impacto depende das propriedades das componentes da caixa de engrenagem e de suas frequências naturais. Neste exemplo, é arbitrariamente assumido que o impacto causa um sinal de vibração de 2 kHz. Então, esse sinal aqui corresponde ao estalo, né, que vem do contato do dente com defeito da coroa com o dente do pinhão, e ocorre ao longo de cerca de 8% de 1 sobre a frequência do par engrenado, ou seja, né, calculando isso aqui, traduzindo em tempo, 0,25 milissegundos a cada rotação da coroa. Então, ele ocorre 2 kHz a cada, aliás, vamos dizer assim, um sinal de vibração de 2 kHz a cada 0,25 milissegundos. Tá? Esse daqui é as propriedades do estalo ocasionado pelo defeito no dente da coroa. Tá? Então, toda essa parte aqui literal, né, que eu coloquei, eu traduzi em código do MATLAB. Não, a parte literal foi até que grande, mas colocamos aqui em poucas linhas do MATLAB, tá? Que são estas linhas aqui. Então, colocamos aqui a frequência do impacto, né, 2000 Hz, tá? Que equivale aqui ao 2 kHz. Colocamos aqui também as outras fórmulas também advindas, né, desta parte aqui inicial, tá? E aí, o que nós iremos fazer aqui no próximo passo? Eu disse aqui no texto que era repetindo a cada rotação da coroa, ou seja, era periódico, né? Então, temos que tornar esse impacto aqui periódico. Aqui ele corresponde a vamos dizer assim, a uma amostra do meu período. Aqui não. Né? Eu preciso tornar ele periódico. Então, a cada rotação. Foi isso que eu fiz nestas linhas aqui, tá? Note que eu coloquei também as frequências, né, já que estão como variáveis lá da primeira linha aqui também. E eu chamei esta variável aqui de x per, né, de x periódico, como o sinal da falha do meu sistema. Depois aqui o texto diz que adicionemos o sinal de falha x per ao sinal do eixo. Lembra aquele sinal que nós fizemos aqui em cima, né, que era o sinal das condições ideais? Então, nós iremos adicionar agora aquele estalo, aquele sinal de estalo. Aqui eu disse que eram as condições ideais do meu sistema, né, esse sinal aqui, essas vibrações. Agora nós iremos trabalhar com um sistema já que tenha um estalo, que tenha um defeito. Então, para isso, nós iremos adicionar o sinal de falha XP naquelas primeiras linhas lá de cima, tá? Do algoritmo lá de cima. Adicione também um ruído gaussiano branco nos sinais de saídas referente a com e sem falhas, né? Ou seja, o sistema em perfeita condição e o sistema já com falhas referente à coroa para modelar a saída de A2. Então, vamos ver aqui o que eu fiz aqui. Ó. Então, primeiro, a primeira linha é o sinal sem falha, né, do sistema ideal. Notem aqui, sinal de saída sem falhas
é composto pelo sinal do eixo de entrada, né, aquele eixo maior aqui, representa o eixo da coroa, é esse daqui, então o sinal daqui, mais o sinal do eixo de saída, é igual que nós fizemos, acho que foi logo na primeira linha, né? Mais o sinal deixa eu ver aqui, o sinal do par engrenado, né? Que é esse parzinho aqui, quando eu tenho a transmissão da carga entre o sistema. Então, esse daqui era o sinal ideal, ok? Ele já está aqui de novo. Agora nós iremos, como eu disse, inserir o sinal referente ao estalo, né? Que eu chamei de X per. Tá? Então, isso daqui eu fiz na segunda linha. Tá? Nota que eu coloquei assim, né? Vfault é igual a vNoFault mais X per. Tá? Foi isso que eu fiz aqui na segunda linha. Então, agora nós não temos mais um sistema operando em condições ideais, né? Referente a sinais, a vibrações. Eu tenho agora um estalo aqui no meu sistema. Depois eu adicionei o ruído gaussiano branco, né, o sinal de saída sem falhas, né, o sinal aqui de cima, e o outro ruído também ao sinal com falhas. Né. Esse ruído gaussiano aqui é para, vamos dizer assim, para dar mais fidelidade, né, ao meu sistema, ao meu modelo, né, para parecer assim, eu atuando com condições reais, né, fazendo modelagem realmente com condições reais. Então, adicionei aqui os dois sinais, e aí vem mais algumas linhas aqui de códigos do MATLAB e do Signal Processing. Então, ó, os locais de impacto na coroa defeituosa são indicados no gráfico abaixo pelos triângulos vermelhos invertidos. Então, aqui a cada triângulo invertido quer dizer que que está ocorrendo no meu sistema o contato do dente da engrenagem, aliás, da coroa com defeito, né, esse dente aqui, com o dente aqui debaixo do pinhão, né? Tá correndo esse par engrenado. Só que é um par engrenado que não é nas condições ideais, né? Eu estou agora atuando aqui com um dente, né, da coroa principal com uma trinca, né? Está girando um estalo. Então, aqui a cada triângulo é o exato momento onde ocorre, né, este estalo. Né? Nota que a amplitude do sinal aqui ela até se destaca. E aqui são todas as linhas e sinais referente à geração do gráfico, referente, né, ao funcionamento da engrenagem em perfeitas condições, aos ruídos, e ela agora apresentando falhas. Tá? Olha a diferença que eu tenho até uma amplitude maior aqui, né, nesses pontos, se eu comparar com o sinal aqui de cima. E estas linhas referem-se à geração de código, aliás, a geração aqui do meu gráfico, com todas essas variáveis que até agora eu declarei. Né? Ou seja, o sinal do sistema em condições ideais e do sistema em condições já, vamos dizer assim, não ideais, né, com falhas. Tá? Então, aqui eu coloquei subplots, né, que apareceu aqui, coloquei nome nos dois eixos, né, tanto no X quanto no Y, mesma coisa aqui embaixo, o título no gráfico, os marcadores em vermelho para indicar o ideal, o exato momento onde ocorre o estalo, tá? Então eu coloquei aqui os marcadores, e por fim, o título também em ambos os gráficos. Tá? Então até agora, né, de todo aquele apanhado de dados que eu tenho, o projeto que eu fiz do sistema de engrenagem, coloquei sinais de vibração em condições ideais, coloquei também já condições não ideais, né, com falhas referente ao estado. Então, tudo isso está sendo representado aqui neste gráfico do MATLAB, certo? Eu estou vendo aqui a pergunta de vocês, né? O Matheus, o Délio participando bastante com a gente. A gente estará enviando sim, tá? O Matheus e o Délio, para quem mais interessar Deixa eu até aqui pegar para vocês. O João também pode passar para vocês também. Eu vou colocar aqui no bate-papo. Deixa eu ajustar aqui para enviar para todos.
a demo que vocês estão vendo aqui, tá bom? Como eu disse, é uma demo extensa, né? Tem muita parte de texto, né? Porém, está bem detalhada, está bem explicada, envolve muitos conceitos de sinais, né? De espectros. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha no MATLAB. Inclusive, o link que eu passei a gente já consegue abrir direto no MATLAB, tá bom? Então, pessoal, vamos agora para o quarto passo aqui. Né? Então, até agora nós fizemos, sempre recapitulando para a gente não perder aqui ó, a linha de raciocínio. Então, o que fizemos aqui? Né? O projeto da caixa de engrenagens, colocamos os sinais aqui referente às vibrações do sistema ideal dessas engrenagens. Depois, geramos aqui um defeito, né? Um impacto aqui de alta frequência devido a um defeito em um dos dentes da minha coroa principal. Plotamos também, né? Fizemos um comparativo dos dois sistemas aqui, tá? E agora vamos para o quarto passo. Então, olha que legal aqui no MATLAB. A gente, desde o início, fizemos todo o conceito do projeto, né? Desde a parte de caixa de engrenagem, né? Com poucas linhas, né? E também colocamos a simulação do sistema e também colocamos, modelamos a falha no sistema. Então, isso que é muito interessante, né, no MATLAB. Tudo isso em um software, em um ambiente só. Né? Vamos aqui ao próximo passo. Comparar os espectros de potência dos sinais. Agora nós iremos trabalhar aqui com espectros de potência. Então, o texto aqui diz que problemas com dentes de engrenagens fazem com que bandas laterais influenciem na frequência de par engrenado. Inclusive, ele deu aqui para a gente a fórmula, né, que representa, a fórmula matemática que representa estas bandas laterais. Aí ele diz assim, obtenham os espectros dos sinais de saída, com e sem defeito, né, o sistema em condições ideais, o sistema com as condições já com falhas, especifique uma faixa de frequência que inclua frequências dos eixos de saída e de entrada, em respectivamente 8.35 Hz e 22.5 Hz. Então, isso aqui será a faixa que iremos trabalhar aqui no nosso sinal, né, a amostragem. E, por último, ele também coloca, né, a faixa de frequência do par engrenado em 292.5 Hz. Então, é isso que nós iremos fazer aqui. Gerar os espectros de potência dos sinais e trabalhar com uma certa faixa aqui de frequência. Então, isso tudo, tá? Toda essa parte literal está aqui nesta linha aqui do MATLAB, ok? Depois ele diz que como a falha está na coroa, né, foi como vimos na engrenagem maior, né, um dos 35 dentes está com uma falha e não está no pinhão, espere-se que as bandas laterais apareçam em F-sideband gear, né, ou seja, do lado da engrenagem da coroa principal. Os espectros mostram os picos esperados em F-gear, né, que é a frequência da coroa, depois F-pin, que é a frequência do pinhão, e depois a terceira frequência, que vocês estão vendo aqui como F-mesh, quer dizer que é a frequência do par engrenado. No entanto, a presença de ruído no sinal faz com que os picos da banda lateral em F-sideband gear, ou seja, o que interessa aqui na nossa análise, seja indistinguível, nós não consigamos ver, né, estes picos, logo a gente não consegue verificar aqui, né, quais são os impactos desse estalo na GMF, na frequência aqui de par engrenado. Calma lá que a gente já vai chegar, a gente já vai resolver esse problema. Né? A gente só está, por enquanto, simulando aqui. Então, aqui eu coloquei, né, os gráficos para ser gerado referente a essas frequências, ao espectro, tá? Que o gráfico gerado está aqui. Esse foi o gráfico gerado.
Note que tem as 3 frequências, né? A da para-engrenado, do pinhão e a da coroa principal, com e sem falhas, né? Então, como ele diz aqui, eu tenho muito ruído, logo eu não consigo identificar a presença, né, daquelas bandas, da influência das bandas laterais na frequência de para-engrenado, tá? Por causa do ruído que eu tenho aqui. Então, a gente consegue contornar isso aqui. Então, aqui é como nós conseguimos contornar esse problema, utilizando a função Mesh Grid para evidenciar as bandas laterais da coroa e do peão em, respectivamente, F-side band gear e F-side band pinion. Tá? Então, aqui, toda a parte aqui, esses dois espaços aqui referente a códigos é mais referente à geração, né, do gráfico representando o espectro de sinal. Tá? Não tem grande segredo aqui, tá bom? Então, aqui eu gerei os dois, né? Coloquei agora a função Mesh Grid. E aí, ele gerou este gráfico aqui para mim. Tá? Ainda continua, né, devido à presença de ruído, não está claro, né, como ele diz aqui, se os picos alinham com as bandas laterais da coroa F-side band gear. Então, utilizamos aqui a função Mesh Grid. Mesmo assim, não conseguimos, devido à presença de ruídos, verificar, né, a influência das bandas laterais no par engrenado. Tá? Tem muito ruído aqui o meu sinal. Então, se a gente voltar um pouquinho no comecinho do webinar, da demo, eu falei para vocês de duas técnicas, né? A média temporal síncrona e a geração lá do espectros de envelope. Então, aqui, iremos aplicar a primeira técnica, né? Já que nós não conseguimos, através da função aqui Mesh Grid do MATLAB, vamos utilizar o TSA, né, a média temporal síncrona, presente na Signal Processing Toolbox, tá? Para eliminar aqui os ruídos do meu sinal. Então, vamos aqui o próximo item. Observe que é difícil separar os picos nas bandas laterais da coroa F-side band gear e do pinhão F-side band pinion, né, como vimos aqui nos dois gráficos aqui de cima, né, nos dois espectros. A sessão anterior demonstrou a dificuldade em separar picos e determinar se o pinhão ou a coroa são afetados pelas falhas, né? Sendo assim, podemos utilizar a técnica média temporal síncrona, que calcula a média do ruído de quaisquer formas de onda não associadas às frequências do eixo específico, tornando o processo de detecção de falhas mais fácil, né, mais intuitivo. Aqui está a sintaxe da função TSA. Na verdade, ela gerará formas de ondas temporais síncronas referentes ao pinhão e à coroa. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro passo, especificar pulsos temporais síncronos para o pinhão e calcular a média temporal síncrona para 10 rotações do pinhão. Então, essa linha aqui eu traduzi aqui embaixo, né, em código MATLAB. Tá? Lembrando que a média síncrona é de 10 rotações. E a mesma coisa também para a coroa, né? A mesma função e a média síncrona de 10 rotações também referente à coroa. Desculpem. Aqui está a função TSA, né, para a gente verificar agora estes ruídos e constatar, né, as influências das bandas laterais no par engrenado. Feito isso, né, depois de aplicar aqui a função referente à média temporal síncrona, vamos visualizar os sinais temporais para uma única rotação. Tá? O impacto é mais fácil de se ver no sinal médio temporal síncrono para a coroa do que para o pinhão. Logicamente, é a coroa que está apresentando defeito. E o local do impacto indicado no gráfico com um marcador tem uma amplitude maior do que os picos de GMF próximos. Então, vamos ver aqui traduzir aqui o que ele disse. Então, primeira coisa, né? Eu fiz aqui os dois subplots referente à função TSA da coroa e do pinhão. Tá? Eu coloquei eles aqui. Depois, né, tem mais linhas aqui referentes aos limites do meu gráfico. Mesma coisa, coloquei título.
coloquei aqui grids também no meu gráfico, tá? Então, na verdade, isso daqui, né, essas duas linhas, aplicando a técnica TSA, aqui nesta linha aqui, nestas linhas, aliás, que vão da 104 a 119, e eu coloquei de forma já de gráficos, né, na verdade, de 2 subplots, e aqui está o resultado final. Tá? Aqui nós iremos ver o seguinte, ele diz aqui algumas observações importantes, que o local do impacto está indicado aqui com o marcador, então lembro aquele estalo, né, que estava tendo lá na gear, na coroa, então ele já indicou aqui para mim, tá? Nota aqui que até a amplitude ela é maior do que a dos outros, da outra amostra aqui, né, que eu tenho no meu sinal, tá? E aqui também tinha uma outra observação, deixa eu ver aqui se eu acho. Vocês podem notar que o pinhão aqui, né, não apresenta aquele estalo, né? Aquele, justamente devido que o problema do meu sistema está na coroa, né, que ele até marcou aqui, eu tenho essa amplitude, né, aquele estalo, e não está no pinhão, tá? Então, na verdade, quando eu joguei essa média aqui de média temporal síncrona, ele gerou esse gráfico aqui dentro, essa linha de sinal, vamos dizer assim, dentro do sinal principal do sistema, em amarelo. Então, agora sim eu consigo, né, mesmo com ruídos, identificar de onde que vem aquela falha. Né? Isso quando eu estou trabalhando na forma aqui de espectros. Ok? Bom, vamos para o próximo item. Vamos só recapitular aqui, né? Sempre é bom manter uma linha de raciocínio. Então, primeira coisa que fizemos aqui na demo. Gerar aqui, fazer a modelagem do sistema de caixa de engrenagens. Depois, colocar os sinais, né, referente às vibrações do meu sistema, nas duas condições, ou seja, na ideal de uso e já apresentando falhas. Aqui geramos as falhas, no caso aqui, referente a um dente da coroa principal. Depois nós geramos aqui os sinais, os espectros de potência, e vimos que não conseguimos distinguir, né, de onde que vinha aquele estalo devido à presença de ruídos, né, justamente que por causa do espectro. Nós precisamos fazer todo um ajuste aqui para visualizarmos no espectro aquele estalo. E como nós fizemos isso? Utilizando a média temporal síncrona aqui, tá? Referente ao sinal de vibração da saída do meu sistema. Depois nós iremos aqui para o próximo item, visualizar espectros de potência dos sinais de média temporais síncronas. Então aqui nós iremos obter o espectro de potência do sinal médio, referente à coroa. Para isso nós iremos especificar, né, uma faixa de frequência que compreenda 15 bandas laterais, estou colocando aqui, tá? Em ambos os lados, né, por isso que é menos 15 e 15. Em ambos os lados da frequência do par engrenado de 292.5 Hz e observe os picos na F-sideband gear. Então aqui mesma coisa, eu trabalhei mais com funções destinadas à parte, né, de geração de gráficos, justamente porque eu estou trabalhando com algo mais visual, no caso aqui ao espectro de potência, tá? Então nós chegamos neste resultado aqui, tá? Referente, né, à coroa principal. Tá? Então, aqui ele diz, logicamente, né, coloquei título, coloquei algumas funções aqui também para auxiliar na visualização, né, que são as mesh grids, os plots, as legendas. Então foi gerado o gráfico aqui referente ao espectro de potência do
sinal médio temporal, referente à coroa. Segundo passo aqui, visualize o espectro de potência do sinal médio temporal síncrono do pinhão com a mesma faixa de frequência para as bandas laterais acima, de menos 15 a 15. Né? Desta vez, plote as linhas nas localizações da frequência F-side pinion. Então, aqui, mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Porém, né, aqui era o espectro de potência referente ao sinal médio da coroa. Agora, aqui embaixo será o espectro de potência referente ao sinal médio do pinhão, tá? Na mesma frequência aqui de amostragem, né? Então, ele gerou esse gráfico aqui para a gente, tá? Mesma coisa, né? Coloquei funções Mesh Grid, legendas, alguns nomes aqui também do gráfico, títulos, para gerar aqui para a gente o respectivo espectro de potência. Então, vamos compará-los agora, olha só. Sabendo que o espectro de potência do sinal original contém formas de onda dos dois eixos, né, que era entrada e saída, além do ruído, é difícil distinguir os harmônicos da banda lateral. Porém, observe os picos elevados nas localizações das bandas laterais F-sideband gear no espectro do sinal médio temporal síncrono da coroa. Então, ele está falando para nós observarmos esses sinais aqui de pico, né, referente ao F-sideband gear aqui da coroa, tá? Observe também a não uniformidade nas magnitudes das bandas laterais, que são indicador de falhas localizadas na coroa. Então, aqui eu tenho essa não magnitude que ele menciona aqui para mim, tá? Por outro lado, os picos da banda lateral F-sideband pinion, né, referente ao pinhão, estão ausentes no espectro do sinal médio temporal síncrono. É verdade, né? Olha só a diferença aqui das formas, né, se eu comparar, né, os sinais de pico, né? Tá? Então, isso deduz que o defeito realmente, né, foi o que nós modelamos aqui, está vindo da coroa principal e não do pinhão. Aí ele diz também, isso nos ajuda a concluir que o pinhão está em boas condições de operação. Né? Então é notório aqui a diferença de um espectro referente à minha coroa com defeito, com o pinhão já em perfeitas condições. Resumindo, vimos que calculando a média das formas de onda que não são relevantes, né, como as bandas laterais, a função TSA ajuda a identificar o componente defeituoso, observando os harmônicos da banda lateral. Esta funcionalidade é muito útil quando é desejável extrair sinais de vibração correspondente a um único eixo de uma caixa de engrenagem. Notem que nós fizemos de forma separada, né? Primeiro aqui o eixo a coroa e o seu respectivo eixo, e o pinhão e o seu respectivo eixo também. Composta por várias componentes. Então aqui aplicando aqui a função TSA e localizando aqui, né, gerando o respectivo espectro de potência, e fazendo a análise a gente conseguiu identificar que realmente o problema está nos dentes, né, em um dos dentes, aliás, da engrenagem. Então aqui vamos para o próximo passo, que aqui na verdade nós iremos adicionar agora mais uma falha, desta vez no pinhão, né, e colocar os efeitos desta falha no sinal de vibração gerado. Então aqui ele diz que falhas de engrenagens como excentricidade e desalinhamento causam bandas laterais de altas amplitudes que são agrupadas em torno da frequência do par engrenado como múltiplos inteiros. Né? Foi o que nós vimos aqui nos espectros acima. Então, agora nós iremos simular uma falha no pinhão, introduzindo 3 componentes de banda lateral com amplitude decrescente em ambos os lados da frequência de par ordenado.
Então, aqui eu coloquei a amostra, né, os períodos que eu quero, aliás, as amplitudes, né, da banda lateral, as frequências da banda lateral. Então, tudo isso aqui que eu falei, né, que eu estou traduzindo agora nestas linhas do MATLAB, ou seja, gerando uma falha aqui no pinhão. Note que eu estou colocando as sidebands no entorno da Fmesh, né, que é a frequência de par. Fugiu o nome aqui de par engrenado. Aí ele diz assim, né? Adicione os sinais das bandas laterais ao sinal de vibração, que era o sinal, vamos dizer assim, original do meu sistema. E isso resultará em modulação de amplitude. Então, agora eu adicionei essa sidebands do pinhão no meu sinal original. Plote o gráfico mostrando a caixa de engrenagem afetada por esta nova falha, agora no pinhão. Lembra aquele sinal original que eu plotei lá em cima? Tá? Então, o que eu fiz agora? Eu estou, este sinal aqui. Ó, tá? Agora, eu estou colocando, né, a influência da falha no pinhão naquele sinal principal. E aí ele gerou este sinal aqui de vibração. Tá? Mais uma vez, aqui estamos mais trabalhando com gráficos, né, envolvendo sinais. Né? Então, plot, os limites no eixo X, o título, legenda. Também coloquei aqui o título não, né, a label, né, no eixo Y, aceleração, no eixo X também, tempo por segundo. Então, o sinal ficou assim do meu sistema. Quando eu coloco falha no pinhão, recalcule o sinal médio temporal síncrono para o pinhão e para a coroa, né, para a gente observar agora a influência das bandas laterais na frequência de par engrenado, igual que a gente fez lá, acho que 2 itens atrás. Né? Porém, nós fizemos para a coroa, vamos fazer para os dois aqui. Por quê? Porque eu coloquei também uma falha no pinhão. Então, aqui eu coloquei, ele está pegando todos os dados aqui de cima, tá? Que eu já calculei lá em cima. As 10 rotações. Segunda observação aqui que ele faz, visualize o espectro de potência e note que as 3 bandas laterais no sinal médio temporal síncrono do pinhão são mais evidentes, né? Aqui, ó. Indicando falhas. No entanto, o espectro do sinal médio temporal síncrono referente à coroa permanece inalterado, que é este daqui. Notem que é o mesmo lá de cima, né, aplicando a técnica de média temporal, aqui do pinhão, aliás, da coroa. Lembram do pinhão em condições ideais de uso? Era desta forma, o espectro, e agora ele está desta forma aqui. Tá? Então, aqui já indica falhas, né, que foi a falha que eu inseri. Aí a gente pode estar se perguntando, tá, mas que falha que eu coloquei aqui? Né? Na coroa eu coloquei um estalo, né? Um dente trincado. Aqui eu representei como um desalinhamento aqui no pinhão. Tá? Essa é a falha aqui gerada e identificada pela média temporal síncrona e representada no espectro de potência. Ok? Então, concluindo, a função TSA ajuda a extrair todas as componentes da coroa e do pinhão para o sinal de vibração geral. Eu somei os dois sinais, né? O sinal em condições de uso ideais com os sinais de falhas referente à coroa e ao pinhão também. Isso, por sua vez, ajuda a identificar os componentes específicos que são afetados por falhas localizadas no sistema. Ok? Então, na verdade, né, resumindo, uma vez que eu plotei aqui o sinal do sistema e eu gerei o espectro para visualizar essa falha e como tem muito ruído, eu precisei isolar esses sinais, né? No primeiro exemplo aqui, da coroa e no segundo do pinhão.
como é que eu fiz esse, vamos dizer assim, esse isolamento de sinais? Através da média temporal síncrona, e depois eu gerei um novo espectro, né? Que são estes aqui. Tá? Este da coroa e o segundo aqui do pinhão, já apresentando desalinhamento. Bom, chegamos aqui ao último caso aqui também, que a gente consegue analisar no sistema por meio dos códigos, né, por meio do signal processing, já é a vibração nas falhas de rolamento. Então a gente colocou falha no pinhão, no dente do pinhão, aliás, no dente da coroa, desalinhamos o pinhão do sistema. Agora vamos colocar aqui uma falha no rolamento, né? Vou mostrar aqui para vocês este rolamento aqui, ó. Vamos colocar uma falha aqui para ver qual será o comportamento do sistema. Então, falhas de rolamentos podem ocorrer na parte externa, interna ou gaiola. Então, a parte externa é essa daqui, interna é essa daqui, e a gaiola é a parte central do rolamento. Cada uma destas falhas é caracterizada por sua própria frequência, igualzinho que nós vimos nos itens anteriores, né? As duas falhas, tanto no pinhão quanto na coroa, tinham as suas respectivas frequências, que geralmente é listada pelo fabricante ou calculada a partir das especificações do rolamento. O impacto de uma falha gera vibrações de alta frequência na estrutura das caixas de engrenagens, entre o rolamento e o transdutor de resposta. Por isso que eu coloquei aqui o sensor A1, tá? Aliás, o acelerômetro A1, né, para a gente verificar estas vibrações. Suponha que as engrenagens da caixa estejam em condições de uso, né, ideais de uso, e que um dos rolamentos que sustenta o eixo do pinhão seja afetado por uma falha na pista interna. Então, agora, o que ele fez aqui? Né? As condições ideais de uso estão representadas na coroa, representadas no pinhão, porém, no rolamento referente aqui ao pinhão, eu tenho uma trinca aqui, né? Como se fosse uma trinca, uma falha. Tá aqui representado aqui, né? Bem na parte interna do rolamento. Então, o rolamento com diâmetro de 12 centímetros possui 8 elementos rolantes, que estão representados aqui na figura. Cada elemento tem um diâmetro de 2 centímetros e o ângulo de contato θ é de 15 graus. Então, aqui está especificando o meu rolamento. Tá? Esta especificação eu já traduzi aqui em código MATLAB do rolamento. A gente está fazendo uma modelagem desse rolamento, como fizemos do pinhão, como fizemos também da coroa. É comum colocar o acelerômetro em uma caixa de rolamento enquanto analisa a vibração do mesmo. Foi o que nós fizemos aqui, né? Representado pelo A1. As medições de aceleração são registradas por A1, que é um acelerômetro localizado no mancal do rolamento defeituoso, ou seja, no rolamento referente ao pinhão. Como eu disse, aqui está as linhas de códigos, referente a essas características que eu mencionei aqui em cima, em texto. E aí nós vamos aqui para o segundo item, dizendo que os impactos ocorrem sempre que um elemento rolante passa pela falha localizada na parte interna, né? Então tem uma trinca que toda vez que o elemento rolante passa por aqui, eu tenho um impacto no meu sistema. E a frequência em que isso ocorre é denominada Ball Pass Frequency Inner, né, BPFI, representada por esta fórmula aqui. Né? Então, toda vez que eu tenho, vamos dizer assim, esse estalo, essa falha, eu tenho a representação dada por esta frequência, que por sua vez está representada por esta fórmula aqui que vocês estão vendo. Eu já coloquei ela aqui em forma de códigos do MATLAB, inclusive ele já até me calculou, né, essa frequência aqui
referente ao rolamento com os parâmetros colocados aqui em cima. Então, agora ele pede para modele cada impacto como uma senoide de 3 kHz usando janela de Kaiser. O defeito causa uma série de impactos no rolamento com duração de 5 milissegundos. Os impulsos nos estágios iniciais englobam uma ampla faixa de frequência de até cerca de 100 kHz. Mesma coisa, né, toda essa parte mais literal, mais conceitual, traduzida aqui no MATLAB em forma de códigos. E agora, torne o impacto periódico e, como ele está mais perto do rolamento, ajuste sua amplitude de forma que seja mais elevada do que o sinal de vibração da caixa de engrenagem registrado por A2. É lógico, tá? Agora a gente estamos trabalhando no pinhão, né? Onde que eu tenho o acelerômetro A1, tá? Então, eu traduzi esta parte conceitual nestas linhas aqui do MATLAB, declarando as variáveis. E vamos agora visualizar o sinal de impacto, né? O sinal referente a esta falha aqui no rolamento. Tá? Então, ele ficou com esta forma aqui, ó. Ok? Adicione a falha periódica do rolamento ao sinal de vibração da caixa de engrenagem sem falha. Aquele primeiro sinal que nós plotamos lá em cima, a caixa em condições ideais, como agora o problema é só na caixa no rolamento, então vamos adicionar ao sinal ideal ao sinal agora aqui do rolamento com defeito. Então é isso que nós fizemos aqui nesta linha. Lembra do Venofault lá em cima, né, que eu tinha calculado? Então eu estou colocando agora aqui o Venofault mais o XB-PER, né, que é o impacto aqui, o sinal referente ao impacto do rolamento com defeito. Calcule os espectros dos sinais, visualize o espectro em frequências mais baixas e mostre os primeiros 10 harmônicos da frequência BPFE, que é a frequência de impacto do rolamento. Então, mesma coisa, aqui eu já pedi para ele calcular aqui, mostrar para mim, né, o espectro dos respectivos sinais, coloquei legendas, títulos, trabalhei aqui na faixa especificada pelo texto, os 10 primeiros harmônicos, e aí eu tive esta representação gráfica de um espectro. Então, aqui na extremidade inferior do espectro, as frequências do eixo e da GMF, né, que é a frequência de par engrenado, obscurecem outras características. O espectro de rolamento sem falhas e o espectro de rolamento com falhas são indistinguíveis, né? Ou seja, o sistema em perfeitas condições e o danificado, né? Eu não consigo visualizar aqui direito. Então, eu tenho a necessidade de uma abordagem que possa isolar as falhas de rolamento, né? Para ficar de forma mais visível os sinais aqui do sistema apresentando falhas. Então, na verdade, o que eu fiz, né, para estar verificando esse sinal com falha, né, distinguir um sinal do outro, ou seja, o sistema em condições ideais daquele danificado. Na verdade, agora vamos utilizar a função env-spectrum, né, que na verdade é o espectro de envelope, para realizar a demodulação de amplitude e assim extrair informações destes impactos com frequência. Mesma coisa aqui embaixo, como fizemos para os outros itens, né? Plotar sinais e os seus respectivos espectros. Comparar esses espectros do rolamento com e sem falhas e visualizar o espectro em frequência mais baixas nos 10 primeiros harmônicos da BPFI. Então, esta parte aqui, mais uma vez, de solicitações, né, de recomendações, eu traduzi nestes códigos do MATLAB. Então, primeiro aqui, os espectros, o sinal, o espectro e a comparação. Observe mais uma vez que os picos de BPFI,
né, da frequência lá que ocorre o estalo não são elevados no espectro do envelope, porque o sinal apresenta ruídos, né? Não consigo ver aqui de forma clara os espectros. Daqui ele fala para dar um pouco da função de média de tempo síncrona, que não cabe nesta análise, por quê? Porque aqui estou, quando eu utilizo a função média de tempo síncrono, eu trabalho com valores inteiros, né? Porque ela faz uma média daqueles valores. Então, aqui ela não cabe neste exemplo. Tá? Eu não tenho apenas valores inteiros aqui. Então, aí que eu aplico a função referente ao envelope, né, ao espectro de vibração. Tá? Aliás, ela oferece um filtro, né, essa função já tem um filtro que remove os ruídos da banda de interesse. Tá? Na verdade, eu apliquei um filtro passa-banda de ordem 200 com 3.125 kHz e largura de banda de 4.67 kHz. Então, o projeto do filtro está eliminando aqui o ruído, desenvolvido por meio desta função, né, da Ames Spectrum, espectro de vibração. E aí eu pedi para gerar mais uma vez agora o sinal e o seu respectivo espectro, já após, né, eliminar os ruídos, e aí ele gerou vamos dizer assim, estas figuras aqui para a gente. Vamos ver as observações que ele faz aqui. Ó. O espectro de envelope traz efetivamente o conteúdo da banda passante para a banda base e, portanto, mostra a presença de picos elevados nos harmônicos da frequência onde ocorrem os impactos abaixo de 1 kHz. Isso ajuda a concluir que a pista interna, né, a parte interna do rolamento, está danificada, né, através dos picos aqui. Okay? Neste caso, o espectro de frequência do rolamento defeituoso mostra claramente os harmônicos de BPFI modulados pela frequência de impacto. Visualize este fenômeno no espectro próximo à frequência de impacto de 3 kHz. Está aqui embaixo. Tá? Frequência de 3 kHz está aqui, ó, nesta faixa aqui. Mais uma vez aqui, eu plotei mais um espectro, né? Mostrando agora os harmônicos da frequência de impacto do rolamento. Mesma coisa, né? Eu só estou pegando aqui as variáveis já definidas durante toda a demo, né? Coloquei legenda, títulos e gerei o respectivo espectro aqui. Então, finalizando, aqui tem até as referências também, tá? São bem interessantes de a gente, depois, quem tiver tempo, dar uma olhadinha aqui. São todas as aplicações com o MATLAB. Então, na verdade, como conclusão aqui, né? Este exemplo usou algumas técnicas, dentre elas a média temporal síncrona, que foi utilizada para separar os sinais de vibração associados a um pião e a uma coroa. Foi o que nós fizemos logo no início, né? Como o espectro ele tinha muito ruído, eu não conseguia verificar só o sinal representando, né, aquele estalo, e aquele defeito, aquela falha, tanto do peão quanto na coroa, eu precisei implementar essa técnica, né, essa função referente à média temporal síncrona, né, chamada aqui de TSA, função TSA do MATLAB. Em casos de velocidade de rotação e carga, a técnica de order tracking pode ser utilizada como precursor de TSA para reaver o sinal em termos de ângulo de rotação do eixo. Dando mais detalhes, né, da técnica de TSA, também é utilizada em condições experimentais para atenuar efeitos de pequenas mudanças na velocidade de eixo. Então, todos aqui aplicações onde eu utilizo esta função
de média temporal síncrona. E aí ele diz assim, né, que a análise de frequência da banda larga pode ser usada como um bom ponto de partida na análise de falhas de rolamentos, né, que é já a segunda técnica que implementamos aqui. No entanto, sua utilidade é limitada quando os espectros na proximidade das frequências de impacto de rolamento contêm contribuições de outras componentes, como harmônicos mais elevados, referentes à coroa, em uma caixa de engrenagem. Logo, a análise de sinais de vibração, né, envelope, é útil nestas circunstâncias. Foi o que utilizamos já na segunda etapa, quando nós colocamos, né, aliás, essa função aqui, em Spectrum, quando nós colocamos falhas no rolamento. A função Envis Spectrum pode ser usada para extrair sinais de vibração e espectros de rolamentos defeituosos, como fizemos aqui anteriormente, indicando onde que está o desgaste e os danos dos rolamentos. Tá? Então, pessoal, vocês notaram que nesta demo, com duas técnicas apenas, né, eu consegui identificar falhas, né, onde que estavam essas falhas, ou no pinhão, ou na coroa principal, ou no rolamento. Tá? Vocês notaram também que eu tenho mais linha aqui explicando, né, parte conceitual do que linhas do MATLAB. Tá? Então aqui já mostra a facilidade de a gente tá trabalhando, de trabalhar com o MATLAB, dos algoritmos, né, com o MATLAB, até porque ele tem uma documentação bem vasta, né, bem autoexplicativa, então a gente não precisa quebrar muito a cabeça, né? Está preocupado com funções, com sintaxe, com os argumentos de entrada. Então eu trabalhei aqui com poucas linhas, né, de código, só para fazer essa análise. E também, além da análise, né, que nós fizemos, a gente também colocou linhas referentes à implementação das falhas no sistema, né? E também colocamos linhas de códigos para modular o sistema. E tudo isso foram poucas linhas aqui. Né? Como eu disse, tem mais parte conceitual, literal, explicando, do que linhas de código do MATLAB. Tá? Isso tudo aqui a gente utilizou, né? MATLAB e o Signal Processing Toolbox. Tá? Então, são duas técnicas aqui, né? Como eu disse, muito utilizadas quando o assunto envolve máquinas rotativas, né, como caixas de engrenagem, manutenção preditiva. Então, essa demo aqui que eu queria mostrar aqui hoje para vocês. Tá? É uma demo um pouco longa, então está aqui o link compartilhado. Quem quiser ver com mais calma, abrir no MATLAB de vocês, tá? Vocês conseguem fazer isso também, tá bom? Qualquer dúvida, leandro.muniz@opencad.2ds.eng.br, que vocês tiverem, pode mandar para mim referente à demo aqui apresentada hoje, tá bom? Aqui tem umas perguntas interessantes, né, do Stefânio, né? Quais empresas são pioneiras nesta área de análise de vibrações? Stefânio, quando o assunto é manutenção preditiva, né, que envolve digital twins, tem muitas empresas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui de antemão para você. Aquela Baker Hughes, tá? Que é o exemplo aqui que a gente mais utiliza. Deixa eu até mostrar aqui para todos os usuários onde que eu iria achar, né? Então, aqui, assim que a gente entra no site mathworks.com, ao digitar aqui User Stories, aparece aqui, né, as histórias e os cases de sucesso, né, de grandes companhias, de clientes nossos. Nesta tela a gente consegue filtrar, como vocês veem, por capacidade, produtos, indústria, né, aplicações, setores. Então aqui é interessante também compartilhar esse link com vocês. Né? Quem quiser verificar mais desta parte, né, de manutenção preditiva, digital twins, no caso aqui, deixa eu ver se eu consigo, se
filtrar aqui, deixa eu ver se está em aplicação. Por exemplo, processamento de sinais aqui, né? Eu tenho 81 cases aqui, tá? Referente a processamento de sinais. Deixa eu colocar aqui, eu falei da Baker Hughes, ela aparece na área de manutenção preditiva. Deixa eu achar aqui esta tool. Vamos ver se eu consigo achar fácil aqui. Indústria, aplicação. Deixa eu digitar, vamos digitar que talvez apareça aqui mais, de forma mais clara. Baker Hughes. Ah, aqui, ó. Tá aqui toda essa parte, né, de envolvendo machine learning, envolvendo signal processing, dos maquinários aqui, né, referente à extração de gás e óleo. Tá? Então, um grande case que nós temos respondendo aqui a pergunta do Stefânio é este aqui da Baker Hughes, tá? Consegui achar aqui envolvendo a aplicação de manutenção preditiva, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O pessoal pedindo a demo, né? Eu vou até. Deixa eu uma pergunta aqui para o Pedro. Pedro, a gente consegue disponibilizar essa demo junto com o vídeo? Porque o pessoal está até perguntando aqui, né? Quando que vai ser disponibilizado esse webinar? Você pode responder aqui para a gente? Vou chamar o Pedro aqui. Oi, Leandro, tudo bem? Leandro, os vídeos eles ficam prontos em até 2 dias úteis dentro do nosso YouTube. Então acredito que até Legal. sexta-feira a gente consegue subir esse vídeo. Ah, legal, Pedro. E aí, Pedro, não tem como a gente colocar a demo lá, né? Como anexo nesse vídeo, na parte de comentário Então, o que eu fixado? aconselho, pode ser também o comentário fixado, mas o que normalmente que eu sempre faço é mandar o material pelo e-mail. Tá, legal. Então, aos nossos ouvintes aqui, que estão, até passou do horário já, estava previsto de 1 hora só. Quem quiser, quem tem interesse, pode. Eu vi que muitos usuários já colocaram aqui, né, que tem interesse do envio da demo. Coloque aqui É, para a gente, por favor, né, Pedro, no e-mail, né, no por favor, bate-papo. eu faço uma lista e Isso, aí, assim, já mandando os certificados, eu já consigo mandar também as demos. isso, legal. Tá, Outra pessoal? coisa, Então, Leandro, hum, o Délio perguntou se haverá certificados para este webinar. E sim, vai ser enviado, como eu disse, em até 2 dias úteis. Então, eu acredito que até sexta-feira eles vão ser enviados, tá, Délio? tá. Legal, legal, Pedro. Deixa eu ver. O pessoal gostando, o Délio gostando da apresentação, Vinícius agradecendo aqui a gente, né? Muito, muito qualificada aqui a nossa audiência aqui hoje. Do webinar aqui o Pedro já respondeu. A apresentação, né? Vai ser o nosso canal do YouTube, tá, Vinícius? Como o Pedro aqui disse pra gente, né? O Caio também perguntou onde que vai ser. Deixa eu ver se tem mais alguma. O Diego Deotti, aqui do Instituto Federal, sempre presente aqui nos nossos webinars. Seja bem-vindo aqui, tá, Diego? Pedro, acho que é isso, tá? Até para não tomar muito tempo, né? Já passamos até do horário. Então, deixa eu ver aqui se chegou mais uma coisinha. Não, então, pessoal, é isso, tá? Agradeço Eu só aqui a tô participação. anotando os Vamos lá. e-mails. Ah, legal, legal. O Vinícius aqui perguntando, Pedro, olha que legal a pergunta dele, ó. Vocês oferecem cursos de MATLAB? Se possível, me envie programação do próximo ano. Vinícius, referente à programação, né, de webinar, de workshops, estamos ainda definindo, né, o planejamento, tá? Fique atento, logo mais, né, Pedro, sai a divulgação aí no nosso site do OpenCAD, né, a agenda de eventos, Sim, e, e referente, tá, Vinícius, ao curso, sim, né, eu do sempre mando MATLAB. nos e-mails. Legal, legal, Pedro. Referente ao curso, Vinícius,
se você tiver interesse, manda aqui um e-mail para a gente, tá? Ou pro o Pedro, qual que é o e-mail que você tá? É o do marketing mesmo? Isso, eu vou deixar aqui, mas pode mandar um Tá, e-mail por aqui também mesmo. tá. Então, Vinícius, se quiser mandar para tanto pro do marketing, né, quanto com leandro.muniz@pencad.ing.br, com a sua solicitação, né, referente a qual curso de MATLAB você gostaria de estar vendo, né? Que nível, qual aplicação, manda para a gente aqui. Põe aqui, Pedrinho, também no chat aqui para todos, né? Do Mar, isso, do Pedro está aqui, tá bom? Então, né, se for uma demanda legal, referente aqui a alguma aplicação do MATLAB, manda para a gente, tá? Não só o Vinícius, como toda a nossa audiência aqui também, tá bom? Aqui o Diego agradecendo, falando que os webinars são muito bons. Diego sempre presente, né, nos webinars, agradeço, tá, Diego? O Marcelo também. Então é isso, tá, pessoal? Bom, espero ter passado um pouquinho para vocês, né, do que o MATLAB pode fazer nessa área. Infelizmente, 1 hora e meia é muito pouco, tá? Tem muito mais recursos aqui, né? A demo foi um pouquinho extensa, né? Teve muita parte lá, como vocês viram, conceitual. Porém, como eu disse, né, a grande facilidade do MATLAB, tudo aquilo eu traduzi em poucas linhas de código, né? E se eu tiver alguma dúvida naquelas linhas, naquela sintaxe, eu vou lá no prompt de comando, digito doc, o nome da função correspondente, ou doc, o nome da ferramenta, por exemplo, Signal Processing, e aparece já a documentação com as informações necessárias, né? Então, espero ter passado um pouquinho aí das informações, né, do que o MATLAB pode fazer. A demo vai estar. Aí eu coloquei, aliás, eu coloquei a demo aqui para todos, tá? E depois a gente envia também por e-mail para quem está pedindo. E fique atento, né, às programações do próximo ano. Vai ter muita novidade, muita coisa boa aqui para todos vocês, tá bom? Então agradeço a todos pela audiência até agora. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Até mais.